Fala, meus queridos, vamos diretaço aqui, fechamento mensal, prometo não me demorar, até porque realmente não tem tanto assim no fechamento mensal, mas vamos lá. O Bitcoin deu uma belíssima pernada, deixa eu ver um negocinho aqui, show, uma belíssima pernada de 11% neste mês aqui, que seria o mês de agosto. Depois, é claro, de seguir o nosso direcionamento de um mês de junho ser positivo e o mês de julho ser negativo. Na verdade, esses meses sempre são contrários um ao outro. E justamente nessa contrariedade veio agora o mês de setembro. O mês de setembro em si ele não costuma ser geralmente um mês de queda. Vamos dar uma olhada nos ciclos anteriores. No ciclo anterior, o mês que anterior à belíssima alta foi de fato de queda. Vamos ver aqui um outro setembro da vida. Esse setembro aqui também foi um setembro de queda. Ano passado é meio feio, né? Ano passado o meio do ciclo, os meus anteriores. Aparentemente setembro é um mês sempre doloroso aqui, né? Os últimos 4 setembros aqui do Bitcoin foram de extrema... todos, né? Setembro. Então aparentemente é o mês do repúdio ao Bitcoin. Mas não só por causa disso, geralmente é um mês que surge uma virada econômica muito grande, né? E nessa virada econômica, ativos de risco como o Bitcoin sempre sofrem. Então, pense dessa forma. Se o mundo vai mal, ativos de risco como o Bitcoin também vão. Então, não é um ódio ao Bitcoin, é aos ativos de risco excessivo. Indo propriamente para a nossa análise técnica, o que a gente tem basicamente? A gente tem 1, 2, 3 de venda aqui, isso não é interessante para a gente. 1, 2 rompendo a máxima, fechando entre, e o 3 que rompe, mas não chegou a romper a mínima, ele só rompeu a mínima do segundo candle, não rompeu a mínima do terceiro candle. Isso é muito feio. Claro, aqui nós também tivemos 1, 2, 3 de venda, obviamente que bem menor, observa a diferença da onda 3 para a onda 1, né, do candle primeiro para o candle terceiro. Aqui a gente já tem um candle terceiro bem mais próximo do candle primário. Então a gente chama esse candle aqui de candle primário, do 1, 2, 3, esse candle aqui de secundário e esse aqui obviamente de candle de sinal, né? Então o que você diz basicamente para mim, Felipe? Eu digo basicamente que uma perda deste fundo em 25.350 pode trazer novamente o gráfico para o topo anterior, região dos 21.500, certo? Porque essa zona aqui é uma zona chave, sim, inclusive é o topo anterior. Observa como ele formou um topo aqui, né? Price action mais comum possível. Formou fundo, depois ele retestou, formou um segundo topo, né? Um topo descendente em relação ao topo anterior lá em 50 mil. Caiu, perdeu o fundo, formou um terceiro topo, que foi justamente essa região dos 21 mil. Caiu novamente e aí começou o processo de alta. Rompeu o primeiro topo, fez um dojinho no segundo topo, rompeu o terceiro topo, continuou a alta, retestou o terceiro topo, que seria esse topo aqui, retestou, alta de novo, candle de reversão de novo e retestou de novo. Então, temos esse topo e esse topo. Se perder esse aqui, qual é o próximo alvo? Obviamente a região dos 21.500. Não precisa de muito consenso aqui para entender esse padrão. O chato dessa história toda foi que essa queda de 11% também fez perder as duas médias. Médias essas que, né, tinham sido um grande pilar da nossa alta. E isso acaba sendo interessante para o processo de venda, mas totalmente... ou pouco atrativo para o nosso processo de alta. Deixa eu mudar aqui rapidamente o RSI, porque eu estou no RSI de... estou no RSI de 10 períodos. Eu estava utilizando para fazer trades de curto prazo. Vou botar aqui o RSI de 14 períodos. No RSI de 14 períodos, nós ainda seguimos o nosso padrão cíclico. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. Mesmo o semanal entregando múltiplas pernadas de baixa, nós não buscamos novamente a zona do sobrevenda, mostrando que o sobrevenda só acontece uma vez por ciclo, como eu havia dito e defendido.
Felipe, você realmente acha que a gente vai perder essa região aqui dos 26 mil e vai buscar a região dos 21.500? Bom, acho que não. Felipe, mas ontem você falou que sim, hoje você está falando que não? Exatamente. Os dados de emprego que saíram, eles saíram muito bons. Hoje, o principal vilão no que tange o processo de controle macroeconômico da inflação é justamente as taxas de desemprego. Então, elas são as principais e mais dolorosas hoje que o Fed precisa resolver. Por quê, Felipe? Porque todos os outros cenários já mostraram uma importante melhora. PIB já caiu, núcleo da inflação já caiu, gastos do consumidor já caiu, emprego era o que não estava cedendo de forma alguma. Mas os últimos dados mostraram uma queda absurda, não só no processo de emprego, como no processo de troca de emprego. Imagina assim, lá nos Estados Unidos a coisa estava tão fácil no que tange a emprego, que as pessoas estavam largando seus empregos para buscar oportunidades melhores, o que não é errado. Só que você só faz isso quando tem emprego adoidado. Semelhantemente, os empregadores, para manter pessoas trabalhando, o que eles tinham que fazer? Aumentar os salários. Quem trabalha quer dinheiro. Então, no desespero para manter pessoas atraídas na sua empresa, os caras tinham que aumentar o salário. O que, consequentemente, fazia as pessoas, as famílias terem mais dinheiro e gastarem mais e manter a economia num processo inflacionário. Observa como tudo é uma curva onde um vai puxando o outro. Nesse cenário, agora, a gente viu uma queda na oferta de emprego, ou seja, pessoas vagas para trabalhar, e também uma queda absurda no processo de troca de emprego, buscando, outras oportunidades de melhor salário. E aí, essas duas quedas podem corroborar para que não haja o aumento de novembro. O aumento de setembro ele já estava muito em xeque, porque o próprio Powell falou que era bem provável que não acontecesse. Embora depois ele tenha mudado de opinião, mas o que ele deixou claro é basicamente que em setembro ele ia só dar uma olhada para ver como é que ia acontecer a coisa. Já o de novembro, que era o que de fato impactou o mercado, que foi o que de fato causou essa queda generalizada aqui, agora ele está em xeque. Por quê? Considerando que o principal motivador do receio do Federal Reserve foi resolvido, ou pelo menos está mostrando um sinal absurdo de resolução, talvez a alta de novembro não aconteça. O que significa dizer que, eventualmente, para os primeiros semestres do ano que vem, para o primeiro semestre do ano que vem, juntamente com o halving, o mundo inteiro esteja entrando em um processo de aquecimento econômico novamente. Propício pra caramba, não é? Pois é, eu também acho. E aí, nesse cenário, já que eu já dei a explicação macro de porquê que a minha opinião deu uma leve mudada em relação a talvez não vá buscar mais esse fundo, talvez não vá cair mais, talvez essa região aqui segure, é justamente por isso. Esses dados saíram ontem. Depois de uma breve análise de muito estudo sobre ele, eu tirei essa conclusão. Mas, obviamente, não quer dizer que eu colocarei todas as minhas finanças nesse valor aqui. Tem dólar guardado para a gente pegar aqui, sim. Isso aí não vai mudar porque a nossa gestão, o nosso estudo não muda a nossa gestão. Nossa gestão é, Bitcoin formou fundo, a gente compra. Formou fundo aqui, não formou? Isso aqui não é um topo que foi rompido e foi retestado? Então, isso aqui é um fundo, correto? Correto. Então, é compra, sem desenrolo. E se buscar aqui embaixo, é um outro fundo, não é? Isso aqui também é um topo, não é? Então, o que a gente faz? Compra também e sem desenrolo. Só que o que acontece aqui? Deixa eu explicar para vocês um conceito chamado Buy Zone e aqui a gente termina o nosso vídeo. Buy Zone é toda a área que compreende a 0,38 e a 0 da Fibonacci. Semelhantemente, é Sell Zone também, se você é um cara que opera... Se eu tivesse buscado aqui, ó, Fibonacci de cima para baixo, certo? Ou melhor, de baixo para cima, perdão, para buscar oportunidades de venda, eu teria visto que, obviamente, essa zona aqui que compreende o 0 e a 0,38 também é a Sell Zone. Mas por que ela é tão importante?
Primeiro, porque na análise técnica clássica não é o costume de utilizar a 786 da Fibonacci e nem o costume de utilizar a 0,23 da Fibonacci. Isso é algo que é utilizado muito mais na análise cripto. Por quê? Porque a gente quer flutuações mais médio e curto prazo. A Fibonacci padrão, na análise técnica clássica dos tiozão lá, não utilizam esses dois indicadores. Geralmente eles utilizam a 38, a 0,5, a 618, a 0 e a 1. Por isso, tudo que compreende essa parte de baixo é considerado buy zone. E muitos institucionais ainda usam essa Fibonacci. Ah, Felipe, você acha que é errado então utilizar? Eu não, eu gosto de utilizar a 0,23, porque geralmente quando acontece esse cenário aqui, da 0,23 segurar o gráfico, ele perde fundo. Isso acontece muito, semelhantemente topo. Buscou ali reversão, segurou aqui, pum, rompeu para cima. Então, claro, não nos time frames mensais, mas nos diários e nos semanais isso acontece muito. Então eu gosto de utilizar 0,23 porque a gente pega muita reversão de tendência nessa zona. Só que o conceito de buy zone é interessante porque você estabelece um valor, um consenso, um momento onde você quer acumular o ativo. E esse momento para mim compreende a região dos 36.500 até a região dos 16.000. Obviamente, tudo que compreende ela, quando formar suporte, eu estarei gastando horrores. Por quê, Felipe? Quando subir, tu não vai mais gastar não? Bom, quando subir aqui, eu vou estar pensando em acumular muito mais altcoins do que Bitcoin. Bitcoin eu vou formar só em suportes angulares. O que é suporte angular? Isso aqui, esse aqui. É o momento onde ele subir bastante, depois ele descer com raiva. Isso é um suporte angular. Porque no meio desse processo ele pode fazer outros suportes aqui. E aí eu não vou estar acumulando mais Bitcoin acima da buy zone. Eu vou estar acumulando só altcoin. Certo? Então, dada essa explicação, qualquer dúvida, deixa lá no meu Instagram. Finalizamos o vídeo aqui. Não esquece de deixar o seu like. E foi útil para você deixar um comentário aí também. Valeu, muito obrigado.